Rapaz, aqui estamos a retomar o estudo bíblico. Estamos originalmente no Evangelho de João, no capítulo 19, mas como são as palavras que o Senhor Jesus disse na cruz, no fim da última sessão, estávamos a comentar um pouco sobre esta palavra que não está em João, que está em Mateus e Marcos, que é esta daqui, que é Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é, Deus meu, ¿por qué me desamparaste? E no Marcos é quase o mesmo, que diz Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso traduzido é Deus meu, ¿por qué me desamparaste? E a diferença, só para quem não saiba, mas já fica a saber, porque num deles diz Eloi e em outro Eli. Num diz O restante es muy parecido lema, y aquí también dice lema. En este dice sabactani y en este también. Entonces, ¿por qué el Eli en otro Eloi? En Mateos está escrito, con estas palabras que escribe Mateos, él escribe no hebraico. No hebraico es Eli, que es Dios mío, como aquí está, ¿no? Dios mío, Eli, Eli. Y en Marcos, Marcos escribe estas palabras en aramaico. Eloi, Eloi, que é o mesmo, Deus meu, Deus meu. Essa é a única diferença, ou seja, e foi comentado no fim da última sessão, no, cada evangelista, porque até onde sabemos, não? São quatro de forma canônica. Digo até onde sabemos porque só Deus sabe, não é? Porque ele foi quem inspirou e mandou escrever os evangelhos. Cada evangelista escreve dirigido a certo público, além de que cada evangelista tem um foco diferente, uma maneira de descrever a história, e entre elas não se contradizem. Às vezes é importante observar para encontrar os pequenos detalhes, não é? Então, Mateus é um evangelho muito dirigido para os judeus e Marcos é mais dirigido para todos aqueles que estavam na região, não necessariamente judeus. Por isso, até ele escreve, a evidência disto é que ele escreve Eloi em aramaico. Por quê? Porque desde tudo isto dos assírios e depois dos babilônios e estes períodos em que o povo de Israel, o reino de Israel, foi escravo da Síria e depois o reino de Judá foi escravo em Babilônia, que são períodos diferentes, muito próximos. Os assírios fizeram, para perder a identidade cultural dos conquistados, eles faziam algo curioso. Pegavam a população, o povo da região e mandavam para um lugar distante. E pegavam o povo da outra região distante e metiam no reino conquistado. Então, eles faziam uma troca de propósito para evitar a identidade cultural, a organização a rebelia do povo, para que ficassem assim perdidos, não é? Extraviados. E por isso é que se começou a falar aramaico no, na região de Israel. Por isso e por causa também dos babilônios. Por quê? Porque na Babilônia, unicamente a elite do reino de Judá. Quando falo de elite, falo dos príncipes e a família real, falo dos sacerdotes, dos escribas, dos sábios, ou seja, as pessoas assim ou de nobre, ou, ou de sabedoria, ou de conhecimento, foram os que os babilônios levaram cativos. E na Babilônia também houve uma mistura da cultura de Judá, do reino de Judá.
Até por isso, uma vez estivemos em uma aula de hebraico e nosso professor de hebraico nos comentava que a própria Torá dos judeus e tem o hebraico antigo e o hebraico babilônico, por assim dizer, desse período. Por quê? Porque nessa Torá, do lado esquerdo, eles têm uma coluna em hebraico e do lado direito, eles têm a mesma coluna em aramaico. Ou seja, impactou tanto ao povo de Israel, ao reino de Judá, essa escravidão que em diante eles precisavam na própria Torá e pôr em duas línguas diferentes a palavra sagrada deles para que o povo conseguisse estudar, porque para o povo de Israel é um mandamento estudar, isso sempre foi obrigatório. E aí está, essa é a explicação. Por isso aqui é Eloí, Eloí, e aqui Eli, Eli. Já sabemos isso. Marcos escreve em aramaico e o Mateus escreveu em que língua? É hebraico? Em hebraico. Hebraico. Ok. Sí, sí, Não sí, todo, sí. não todo o evangelho, A só, parte. só estes versículos, sim, sim. E, mas o foco de Mateus sempre foi, tipo, evangelizar Judá, os Judeus. judeus, né? E o foco de Marcos não excluía os judeus, não, mas ele fazia mais inclusivo para todos os povos que estivessem ali na região. E essa é a diferença. Agora, Então, esta, Sí, o Evangelho de Mateus é escrito em hebraico e em aramaico, é isso? Tem as duas? O não, não. boletim? Este versículo é que está escrito em hebraico, em Mateus, o Ah, 27:46. E o em Marcos, o 15:34 é o que esta frase está em aramaico. Eloi, Eloi, pois, Eloi. mas é só esse versículo. Que eu lembre, sim, porque nos manuscritos está em grego. Ah, está Bom, em grego. pois Ok. eu não posso excluir que alguém tivesse feito alguma cópia em aramaico, não é? Mas também seria difícil porque eh, o momento em que foi escrito o Evangelho já foi bem próximo ou até posterior à diáspora judia, judaica que o, o povo de Israel teve uma rebelião contra o Império Romano e há quem fala que foi por acidente, há quem fala que foi propositado, mas os romanos queimaram o templo e depois mandaram embora todo o povo de Israel, embora do reino. E essa é a diáspora, não é? E por isso é que os judeus foram para todos os países, não é? Para aqui, para a Europa. E quando foi descoberta as Américas, foi para as Américas. Foram Hum. para a Rússia, foram para a África, foram para todos os lugares, porque foram expulsos da terra deles. Isso aconteceu nesse período que estou a falar. Por isso é que podia ter existido uma cópia dos evangelhos em aramaico, talvez, mas seria muito difícil porque aconteceu a diáspora. Já não era necessário escrever em aramaico, sino em grego ou em latim posterior. Porque se eles já estavam no meio de todas as nações do Império Romano e mais longe do que isso, eles iam preferir uma língua que fosse mais conhecida como o grego do Novo Testamento e já depois o latim. Mas pronto, essa é toda a explicação só por causa deste versículo. E sí, outra coisa Está interessante deste. explicado. Pois. Eu sí, já sí. vi, para não dizer que não existe, eu já vi, eu próprio vi, uma cópia do Novo Testamento todo em hebraico, em hebraico. Aleluya. ¿Por qué? Porque Amém. também tem judeus que, aliás, todos os discípulos eram judeus. E quase toda, não toda, mas quase toda a igreja primitiva
eram judeus. Sí tinha gregos e de outras nações, mas a maioria eram judeus. Então, sim, eu já vi uma cópia em hebraico, mas normalmente o Novo Testamento é em grego e depois latim. Mas o latim já foi bem depois. Mas muito bem. Antes de irmos para o intervalo, porque falta aqui uns minutos, Ok. um breve comentário. Com isso encerramos. Estas duas palavras, estamos a ver duas palavras ao mesmo tempo, não é? Vamos ler aqui o que diz cada evangelista nestes dois versículos. E a hora nona Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Eis que chama por Elias. Ou seja, não perceberam bem o que o Senhor Jesus estava a dizer, não é? E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Ou seja, pelo que aqui vemos é que tal, provavelmente o Senhor Jesus morreu na hora nona. Ou seja, já quase acabou isto, né? E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, este chama por Elias. Depois acontece o da esponja de vinagre que vamos ver depois do intervalo. Bom, vou ler os dois versículos para que não fique. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Eh, e alguns, e um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. Pronto, antes de passar para a próxima palavra, é bem interessante esta daqui. Nós não fizemos um grande debate sobre esta palavra que é Eli, Eli, lema sabachthani, mas em muitas igrejas é feito este debate. Por quê? Y no quiero ficar muito neste ponto porque é bem complexo, mas é importante mencionar. E nós sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, e são coeternos, ou seja, todos eles são um, eternos, com o mesmo poder e com a mesma autoridade e tudo em comum. Além de muitos outros detalhes, mas tudo isso tem eles em igual, não é? Que é a Trindade. E nisso não temos dúvida. Mas este versículo causa muito debate, porque muitos falam como que o Senhor Jesus disse, não é? Deus meu, por que me desamparaste? Né? Há quem diz, então, não é Deus ou é Deus? E este causa debate, por quê? Porque os muçulmanos não acreditam que o Senhor Jesus seja Deus. Eles acreditam que é o profeta só. E também nós temos discordâncias com os mormons e as testemunhas. E não só eles, tem muitos outros grupos religiosos que não consideram que o Senhor Jesus seja Deus e utilizam este versículo para dizer, não é? Tipo, aqui o Senhor Jesus está a dizer que Deus desamparou ele. Mas se ele é um com Deus todo o tempo e estão em todo lugar e são eternos e têm todo o poder, como o Senhor Jesus fala isso? E o Senhor Jesus não pode mentir, então aí já começa a ficar mais complexo explicar. Eh, para não entrar muito neste debate, porque já falei que este debate é muito prolongado e é muito profundo e é difícil, só para não pular isto que é importante, a conclusão mais aceita na comunidade cristã, não é? É que en este momento, o Senhor Jesus na cruz, e talvez aqui os que estão aqui agora, quem esteja a ver este vídeo,
lembra que nas igrejas, já he pregado muitas vezes isto, mas é bom relembrar. Neste momento, o Senhor Jesus estava a sofrer e a dar o sangue dele de forma real, não é? Para pagar o pecado de todos nós, para nossa redenção, para cobrir o preço pelos nossos pecados. E nesse momento, o Senhor Jesus estava em tal sofrimento e a levar todos os pecados de todas as pessoas, de todo o mundo, de todas as gerações. É um pecado, bom, não é um pecado, são extremadamente muitos pecados e é um peso espiritual tremendo, até nós próprios. Quando por engano, e espero que não propositado, não é? Mas por engano pecamos e fazemos algo que está mal, já nos sentimos culpáveis, já nos sentimos mal, já sentimos esse peso, já sentimos esse esgotamento, já e realmente é um peso forte no nosso espírito. E quando Deus nos perdoa, sentimos esse alívio e nos sentimos ligeiros, não é? E sentimos essa proximidade com Deus. Ao contrário, quando estamos em pecado, nos sentimos longe de Deus, ou que Deus não nos ouve, ou em todo sentido mal, não é? Agora imaginemos o Senhor Jesus estava a levar, não um pecado, estava a levar todos os pecados de todas as vidas, de toda a humanidade, nesse instante, nesse momento de vez. Então, era uma sensação terrível e horrível. Nunca nenhum ser existente eh, já experimentou uma coisa assim. Só o Senhor Jesus experimentou um peso e uma sensação tão horrível, não é? E era tão terrível isso, como o Senhor Jesus desde sempre teve essa comunhão com Deus, com o Espírito Santo, essa pureza, esse alívio, essa paz. De repente sentir algo tão tremendo, tão espantoso, fez ele clamar, e além do dolor físico, da dor física, da tortura de estar na cruz, dos açoites, e por isso ele clamou de forma autêntica, não é? Tipo, ai, ¿por qué? ¿Por qué estou em uma situação tão terrível de sofrimento e eu sinto-me afastado, não é? Eu sinto-me sujo, sinto-me impuro, não é? Pecador. E ele não tinha cometido pecado, ele nunca pecou. Então imaginemos todo isso, não é? Por isso ele exclamou, porque aí diz que ele, em alta voz, ele gritou, não é? Porque o sentimento, nunca ninguém sentiu algo tão horrível e nunca ninguém vai sentir tanto, porque ninguém soportaria tanto pecado ao mesmo tempo. Imagino que eso mataría a alguien, ¿no? Porque es demais, ¿no? Son millones y millones de personas y de pecados. En fin, esa es la conclusión. Vamos para o intervalo porque falta menos de un minuto y quería acabar antes de cortar la ligación. Até já. Aleluya, aleluya. A paz, já voltamos do intervalo e assim para poupar tempo, eu procurei só como informação, não é? Porque já a explicação foi dada. ¿Qué verbo utiliza aquí en griego cuando fala desamparaste? Que aquí está escrito no en Mateos, no en Marcos y aquí en Mateos, desamparaste. Entonces, descubrí que nos dos, tanto en un como en otro, se escreve o mesmo verbo, cual ya es bom porque eso facilita as coisas, que debe ser lido en cataleipo. En cataleipo, aquí está. Este en cataleipo. A pronuncia esta de aquí. Y entonces, en cataleipo son tres palabras griegas en una sola, o cual también ayuda. En, que dentro, ¿no? Cata, que embaixo o para baixo. Y leipo, deixar. Y vamos, ¿qué dice? Propiamente ser abandonado en circunstancias de escasez o privación. Pelo tanto, sentirse desamparado, indefenso, como alguien que tem sido abandonado en circunstancias atroces. Mas aquí está a explicación.
pelo tanto, sentirse desamparado. E essa é a parte mais interessante, não é? Que aqui não está a dizer exatamente que o Senhor Jesus foi abandonado do Pai, ou seja, que a Trindade se quebrou, não, não diz isso. Senão, o que está a dizer aqui é que por causa do que falávamos, do sofrimento físico, dos açoites, de estar na tortura da cruz, de ter perdido, não sei se naquele momento já tinha perdido todo o sangue ou estava já perto, talvez sim, porque um médico diria precisa sangue para viver, não é? Mas então estava perto de perder todo o sangue. ¿Por qué sabemos que perdeu todo o sangue? Porque quando o soldado traspassou o costado, que vamos ver isso, saiu, diz que saiu água, ou seja, saiu aquele soro, aqueles líquidos que estão no sangue, mas não saiu o sangue tal qual. É como agora os que fazem churrasco falam que muitas vezes parece que a sangue já pronta para comer. Parece que tem sangue, mas não, o, o carne, a carne que está pronta no prato para comer, às vezes parece que tem sangue, mas os cozinheiros falam que não, que isso é soro, não é? Que não é bem o sangue, porque já está cozinhado. Eu não sei disso, não, mas o que diz a Bíblia é que do costado de Jesus não saiu sangue já depois, porque já estava morto e já tinha sangrado tudo, não é? Então, a parte aqui chave é aqui que diz, pelo tanto, sentir-se desamparado, ou seja, o que falávamos, o Senhor Jesus, no meio de todo esse sofrimento extremo, além disso, levava todos os pecados de toda a humanidade, de todos os tempos, eh, en Ele próprio, nesse instante. Então, pues, eu nem consigo imaginar como é que se sentia isso, porque se eu sozinho, com um pecado ou com uma coisa má que eu faço, eu já levo aí o peso e a culpa e até que peço perdão a Deus e tenho esse momento de comunhão com Deus e Deus perdoa-me e me restaura. Todo esse processo eu já sinto terrível. Agora, levar toda essa quantia de pecados tão imensa, não é? Tão tremenda, por isso o Senhor Jesus sentia-se desamparado, que é o que diz aqui, sentir-se desamparado. Muito bem, essa é a explicação. É uma explicação muito breve, sim, porque isto dá para muitos debates, sim, também. E não vamos entrar nisso, porque senão nunca mais saímos. Também eu gostaria que vocês também participaram, eu só estava a fazer um resumo, mas é difícil resumir de algo tão complexo. Muito bem, vamos nos distribuir os versículos. Agora vamos para João 19, 28. O 28 vai ser a irmã Paula, o 29 a Elda, o 30, hum, o 30 a irmã Rebeca, mas... Não, agora só vai ser o 28 e 29. Vou dizer por quê. Porque... Ah, não, sim, está bem, está bem. Desculpem, é que estou aqui a organizar as palavras. O 28 a irmã Paula, o 29 a Elda, o 30 a irmã Rebeca, e depois vamos ter de trocar de livro. Então, vamos lá. 28. Feito. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num hisopo, lhe chegaram à boca. Luego, ¿cuál es 30? Ujú. Cuando Jesús tomó o vinagre, dice, está consumado, e inclinando a cabeza, entregó o espíritu. Oh, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Vamos às perguntas e comentários. 28. Aqui neste versículo 28 diz que
bom, depois de tudo aquilo que se passou, né, nos outros versículos, ahm, Jesus já sabia que todas as coisas, pronto, estava já tudo consumado, eh, e para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Assim, é aquilo que quando eu estava a ler, aquilo que eu estou a entender é o. Não sei se o profeta Isaías, se ele diz, né, que ele ia dizer que ele ia dizer que tinha sede, porque aqui dá a impressão que eh, para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Dá a impressão, não é que ele tivesse verdadeiramente sede, mas para que se cumprisse aquilo que foi dito. Não sei se seria no profeta Isaías que ele ia dizer que tinha sede, Eu tenho aqui um não sei. versículo, vamos ver o versículo rápido, é no Salmo 69, 21. Y también el Salmo 22. Sim, lá está, temos mais do que, que uma referência, e se procuramos mais, encontraríamos mais, mas vamos fazer isto mais prático e rápido. Vamos ver, Salmos 69, 21. Sim, já estava profetizado. Aqui a irmã Paula falou certo. Aqui está. Deram-me fel por mantimento e na minha sede me deram a beber vinagre. Lá está. E realmente era o que davam aos que sofriam este tipo de tortura, de condenação, davam essas coisas, pues para eles sentir menos dor. Só que algo bem curioso enquanto eu abro o outro versículo. Si estamos atentos, saúde, si estamos atentos desde o princípio dos evangelhos sobre este momento da crucificação de Jesus, ah, os soldados desde o princípio ofereciam estes elementos para Jesus, mas ele negou-se desde o princípio. Só neste momento é que ele aceitou o vinagre, mas todas as outras vezes ele rejeitou. ¿Por quê? Porque não se tratava dele não sentir nada. Se ele ia dar o preço pelos pecados de todos e a redenção, tinha de ser completo, não é? E por isso o Senhor Jesus se negava. Vamos ver. Estamos no Salmo 22. Hum, por aqui Ujú, diz. Ah, hum, hum. Olha, a ujú. minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar e me pusiste no pó da morte. Y vamos a continuar. Mm, ¿Qué versículo era? ese era o 15. E depois, olha aqui o que já aconteceu nos evangelhos. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Isso aconteceu também. Sí. Ah, Y olha, como profetiza David en el versículo, Quem é que escreveu este salmo? Foi o David? David, sí, sí. sim, o Não. O David. sea, David, Aí David, foi? o sea, David de la tribu de Judá, de la línea mesiánica, fue su tatarabuelo. Y él está profetizando y desde el versículo 1, Dios Mm. mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? O sea, ahí David, su antepasado de la tribu de Judá, está profetizando lo que iba a sufrir el Mesías, o sea, su descendiente de David. Pois, olha, e aqui também explica como é que não foi quebrada de nenhum jeito a Trindade, porque aqui o rei Davi já explicava o que se passou. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das minhas palavras, do meu bramido e não me auxilias? Ou seja, era que ele se sentia abandonado, não é? O que já tínhamos visto na etimologia, aqui, nesta. Mas pronto, continuamos. Eh, socórreme.
hum, vou ver se ainda diz isto da sede. Hum, hum, hum. Não, não, não estou a Isso do vinagre, acho que só está escrito lá no 69, mas no 15 se fala da sede que ele tinha, não é? A minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar e me puseste no pó da morte. En Salmos 20, 69, 21. Sim, sim, os salmos que já lemos antes, no 69, 21, sim fala sobre o vinagre e o alimento que era o fel, que é o que davam para os condenados na cruz. E o Senhor Jesus rejeitou aqueles elementos e só pediu agora para cumprir-se a Escritura. Mas no princípio de tudo, eles ofereceram para ele várias vezes e ele não aceitava. Só agora é que ele aceita. Mas faz sentido que ele sentia sede, não é? Porque ele perdeu e estava a perder ainda o pouco de sangue que ainda tinha, porque vamos ver que em breve o Senhor Jesus vai morrer, porque já na hora nona já é o último. Isto Deus meu, por que me desamparaste? E isto de tenho sede e esta outra que vai ler a irmã Rebeca, já é o e mais uma já é o fim, já é o fim. Mas pronto, continuemos. Mas sim, eu acredito firmemente que ele tinha sede, porque foi açoitado, levou a cruz, já estava pendurado na cruz muitas horas, o sangue dele já tinha fluído, e já estava a poucos, não sei se isto aconteceu em um minuto ou em poucos minutos, porque já é a última hora em que o Senhor Jesus vai morrer. E já estava no extremo, então provavelmente tinha sede, sim. Ele não aceitou o fel e o vinagre no princípio porque ele não procurava estar todo anestesiado e não sofrer nada. Então não teria sentido nada, não é? Não faria sentido eh, o sacrifício, porque ele, digamos assim, ele não ia sentir ao 100%. Aí o importante deste facto consumado do Senhor Jesus era pagar completamente, como diz em Isaías, não é? As nossas transgressões, rebeliões, pecados, o castigo de nossa paz, as nossas doenças. Eh, Lá está escrito tudo o que ele tinha que padecer 100% de princípio a fim, até a última gota de sangue. E por isso o Senhor Jesus só aceitou isto no fim, mas porque já estava. Até aqui vai dizer no 30 isso, mas vamos para o versículo 29. También leí un comentario que dice que eso aceitó no fin, cuando ya iba a terminar todo, porque era como aceitar toda a amargura do pecado y porque ya era último, ¿no? Entonces, até faz sentido, sí. Dice que dieron para él un vinagre, ¿no? Que pronto, não sei, quando temos sede, não acredito que vinagre seja a melhor opção para tirar a sede, mas acho que a palavra que usam é outra, não é o vinagre que nós agora conhecemos. Então vamos ver a etimologia. E acredito que também não tirou toda a sede, mas pronto, o só sentir aqui molhado já. Dá a impressão que até era mais para torturar, não é? Porque o vinagre Também. tem um sabor terrível, até o cheiro, quanto mais o sabor. Pois, pois. E como estava escrito no Salmo 22, que a boca estava seca e a língua no palato, não sei, capaz que sim. Um médico poderia descrever melhor como atua o corpo já quando se perde muito sangue e não desmaia a pessoa, porque o normal a acontecer é a pessoa desmaia, mas se a pessoa não desmaiar, o que vai fazer o corpo para compensar a perda do sangue, não é? Enfim, vamos ver a etimologia só para.
tirar a dúvida sobre a palavra vinagre, para ver se tem alguma coisa. Ah, aqui está. Oxus. Conjugado é oxus e simples é oxos, que é este daqui, que é vinagre. Ah, aqui diz. Oxos. Vinho agrio, ou seja, ácido, de baixa qualidade, um analgésico barato dado aos condenados à crucificação. Eu sempre fico na dúvida em português se diz crucifixão ou crucificação, mas tá bem. Para os condenados, Explicação. crucificação. Então, é um analgésico barato para os condenados. Ao parecer de Jesus, lhe ofereceram dois tipos distintos de vinho. O primeiro, mesclado com fel, o que tínhamos visto lá no Salmo 69, 21. Tinha um vinho misturado com fel, que em grego é jolé, e foi rejeitado por Cristo uma vez que o provou. Isso está em Mateus 27, 34, 48, antes, não é? Ou seja, primeiro ofereceram para ele, isso está em Mateus, aquele vinho ou vinagre, ou vinho de baixa qualidade, não é? Misturado com fel, e o rejeitou. E o segundo que ele bebe, que é este de aqui, eh, estava misturado com mirra. Ou seja, era bem amargo. Este de aquí, o segundo, parece que era bem amargo porque era con mirra. O primeiro era con fel e o segundo con mirra. En português não sei se também mirra. Quais são os três presentes que deram ao Senhor Jesus os magos? Ouro. Ouro, incenso e Oro, mirra. incienso y Ah, mirra. então em português também é mirra. Ok. Oro, incienso y mirra. E como falaram aqui, era algo bem amargo. Ontem eu tomei um chá medicinal de camomila silvestre e era muito amargo. Mas não se compara com isto que estamos a ver. O que bebeu o Senhor Jesus, estamos a ver que era um vinagre de baixa qualidade misturado com mirra. Então isso devia ser amarguíssimo. Como falam, até ficamos na dúvida, ¿era tortura ou era realmente... Não sei se compaixão, porque daria uma água. Era mais como... No era un analgésico, era... acho. Mas pronto, ai, que horrível, não é? Ou seja, a pessoa já estava no pior dos sofrimentos porque a cruz era a pior das torturas, para os Sí, piores mesmo. E sí, ainda, ao invés de dar água, davam estas coisas, era como para aumentar a pena, uma coisa assim, né? Para continuar, para que a pena não parasse, né? Para não, enfim, uma tortura bem cruel. Enfim. 30, versículo 30, ahí más Rebeca. ok. Dish, y cuando Jesús tomó o vinagre, dice, está consumado, aleluya, amén. E inclinando a cabeza, entregó espíritu, amén. Oh, en una de las semanas de la Pasión aquí en México tenemos cultos de adoración a Dios desde entrada triunfal, domingo de palmas, hasta domingo de resurrección. El viernes de las 7 palabras, exactamente este estudio que estamos haciendo. Y el jueves de la sella, la institución de la sella, 2 sacramentos. El bautizo que ejecutó nuestro Señor Jesucristo, que Juan el Bautista lo bautiza en el río Jordán. Y entonces se manifiesta la Trinidad. Si todos los testimonios escucharon una voz de Oseos, este es mi filo amado en quien tengo complacencia.
Y en la transfiguración agrega otra palabra más. Este es mi filho amado en quien tengo complacencia. A él ouvir. A ele, meu filho amado, filho de Deus, Salvador do mundo, Mesías prometido. A él oír y seguir su ejemplo perfecto. Bueno, en hace muchos años o 20 años, me tocó esta palabra en una iglesia que era Príncipe de Paz, y era consumado consumado e. Consumado es del latín y del griego, que significa que algo que ya era perfecto, entonces otra vez vuelve a ser perfecto y es íntegro. Algo que ya se hizo y era perfecto antes, sigue siendo perfecto, se hace perfecto y se termina la obra perfecta. Entonces, él había consumado todo. Y él lo dijo en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Él lo dijo, todo lo que está escrito en las escrituras, o sea, ¿en dónde? En los profetas menores, mayores, en la ley de Dios, en Pentateuco, en la Torá y en los Salmos, todo el Antiguo Testamento, todo lo que está escrito en la ley, los profetas y los Salmos, tiene cumplimiento en mí. Dice, para que la escritura se cumpliese. Y entonces ahí Mateo, Marco, Lucas y Juan, ellos verifican que efectivamente el único Hijo de Dios verdadero era el Mesías prometido por Dios, Jehová Dios, y era el Salvador del mundo. Y aquí, cuando él dice consumado, es toda la obra. En Hebreos dice, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, sublime más que los cielos. Y luego dice en Isaías 53, y también Pedro dice, que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. También en Gálatas y en Corintios, el justo por los injustos. Todo eso que ya era perfecto antes, y la palabra perfecto solamente le corresponde a Dios. En la tierra no hay ser humano ni cosa perfecta, ni los animales, ni las plantas, ni ninguna ciencia, ni ninguna universidad, ni ningún gobierno humano, ni países, ni naciones, ni hombres, ni mujeres, ni siquiera las iglesias somos perfectos. Todos, pero sí el Señor Jesucristo nos va perfeccionando y nos va santificando. Pero Él ya era perfecto y consuma en sí mismo la obra de salvación. En Hebreos también dice que el Padre, Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, el Espíritu de aquel, dice, ellos consumaron el pacto eterno. ¿Y cuál era ese pacto? Ese diálogo nos dicen en teología. Era una comunión y un diálogo intratrinitario. Es una palabra muy difícil. Intratrinitario, o sea, ellos dialogan, dialogarán, ellos tienen comunión perfecto, el Padre, Deus Pai perfecto, nuestro Señor Jesucristo, Filho de Dios perfecto, Espíritu Santo perfecto. Entonces, dialogan, glorifican al Padre, ellos actúan de manera perfecta, en perfecta unidad, y dicen Hebreos, ellos consumaron, ellos planearon el pacto eterno. ¿Cuál es el pacto de Dios en la Trinidad? Salvar a la humanidad, redimir a la humanidad. Y entonces cuando él dice que ya se consumó todo, el Espíritu consuma que el verbo fue hecho carne y que fue concebido por el Espíritu Santo. Y luego dice en Romanos 8, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Jesús, o sea, el Padre, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios, el que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, también vivificará vuestros cuerpos mortales. ¿Cómo necesitamos esa palabra de aliento de nuestro Señor Jesucristo, ese soplo de vida, hálito de vida, aliento de vida, vivificará? Luego, David en los Salmos, ahorita agosto, septiembre, mes de la Biblia, el Salmo 119 que tiene el alefato, van las letras en hebreo. Pero ¿qué dice ahí? Oh Jehová, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Y luego dice, oh Padre Dios, vivifícame conforme a tu palabra, vivifícame. El centurión le dijo, di la palabra y será hecho. Él, él era ya perfecto, es y será siempre perfecto nuestro Dios Padre y Señor Jesucristo. Y dice, consuma lo que ya era perfecto. Ese plan de Dios de redimir, salvar a la humanidad, lo habían planeado el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Por eso envía el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Y dice, la ley vino por Moisés y estaban todos condenados. Y dicen Gálatas, y la ley era maldición porque maldito aquel que fuera colgado en el madero a pagar los pecados. Y fuera del campamento, fuera del tabernáculo, fuera del templo santo de Dios. Pero dice, y el nuevo pacto vino a ser perfecto en Jesucristo, y en Jesucristo entró la gracia. Nuevo Testamento en griego, la gracia. Y dijo, haced esto en memoria de mí. Esta copa, este cáliz es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, consumado es hacer perfecto algo que ya era perfecto, terminarlo, acabarlo hasta el fin. Es una obra desde el principio a fin, y Dios es eterno, Dios no tiene principio y fin, pero era acabar en la tierra en el que el Verbo fue hecho carne, la segunda persona de la divina Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, Filho de Dios, y dijo, yo y el Padre uno somos, y hasta ahora el Padre y yo trabajamos. Entonces trabajaron en consumar la obra de que la redención de la humanidad. Por eso glorificamos a nuestro Señor Jesucristo, que en mi familia, familia de hermana Paula, familia de hermana Elda González González, en Paula María Moreiro Pinta, Iván Martínez Torres, Diana Rebeca Torres Arzón. Por generaciones llegó el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo, su obra consumada, obra perfecta, completa, consumada en la cruz del Calvario y todo lo que implica su obra: salvación, sanidad, salud, liberación, regeneración, renovación, restauración de espiritual y también física, y también santificación, justificación, y también nos dio su Espíritu Santo, por el cual nos está uniendo en el Espíritu para escudriñar también el legado que dejó el Espíritu Santo. 66 libros hablan de nuestro Señor Jesucristo, 39 del Antiguo Testamento, y en hebreo Daniel, en arameo Daniel, el profeta Daniel en arameo, porque estaban bajo el cautiverio de Babilonia y hablaban en arameo. Y en el Nuevo Testamento todo en griego, estaban bajo el imperio romano, o sea, pobre pueblo Israel, lo que les costó haber crucificado al Señor Jesucristo, y también lo que les costó siempre haber desobedecido los mandamientos de Dios. Pero consumado es ya todo, toda la obra. Isaías 53, como mencionaba hermano Iván, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, la humanidad en todos los siglos, en todos los tiempos, ahorita siglo XXI. Y el Señor Jesucristo, como resucitó victorioso, por eso estamos ahorita, me maravilla con el smartphone, con la laptop, el internet, y la nube, todas las conexiones, el wifi, o sea, cuánta tecnología.
ahí el profeta Daniel dijo, la ciencia aumentará y aumentó para esto, para la gloria de Dios, para estar unidos en el Espíritu y escudriñando la palabra de Dios. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vosotros me decís, Señor, y no hacéis lo que mando. Y les dijo a los 12 apóstoles, ¿queréis iros? Señor, ¿quién se va a salvar? Señor Jesucristo, dura es esta palabra, qué tremendo. Y dice, tengo muchas cosas que deciros y enseñaros, pero no las podéis soportar porque somos polvo delante de Dios, pero estamos unidos en el Espíritu y me da mucho gozo. Cada semana hay 4 años, aleluya, aleluya, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Nos une escudriñar acerca de Él, porque por Él nos salvó, esta obra fue consumada, por eso estamos en comunión y con la armadura de Dios nos armamos, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, escudriñando y proclamando el Evangelio, enseñando y evangelizando el escudo de la fe Seis con que minutos. podáis apagar todos los fuegos del maligno. Ok, bueno, hasta ahí, consumado es mucho, hijo, es muy profundo, pero hasta ahí. Muito bem, só vou ler aqui a concordância da palavra consumado, que é teleo. Teleo significa telos, consumação, finalização, propriamente completo, o que quer dizer terminado, desde uma perspectiva qualitativa o processo, cujos resultados se prorrogam, se expandem ao seguinte nível, fase de consumação. Muito bem. Agora vamos ver brevemente a, a penúltima palavra. Está em bom, Lucas, melhor dito, não é a última palavra, não é a penúltima, é a última, que está em Lucas Lucas, 23:46. Que aqui está. Eh, E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol e rasgou-se ao meio o véu do templo. Isto significa que temos a comunhão e o acesso direto para falar com o Pai, que é através do Senhor Jesus, do sacrifício na cruz. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, aleluya, havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus. Olha, um centurião deu glória a Deus, não é? gloria a Dios. Dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo os peitos. Muito bem, por aqui vamos ficar, mas lembremos isto, não é? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E eu Ujú. acredito que é a melhor maneira que um crente, se já está a contas com Deus, se já está preparado para ir para a glória, isto podia ser uma das melhores frases, não é? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, não é? Sí, Isso, e também quando pedir ao Senhor Jesus que se lembre de nós, não é? Como o criminoso na cruz, que sí, pediu para o Senhor Jesus ter compaixão e lembrar-se dele quando estivesse no seu reino. E muito bem, dito isto, expirou. Eu tenho duas dúvidas que vou resolver já em breve, que é a palavra espírito ujú, aqui e, e aqui, porque nas duas entregou espírito. En esta eu já resolvi em João, que é realmente a palavra espírito em grego, que é pneuma. Pneuma é espírito. Y ya hemos estudiado esta palabra que, a diferencia de alma y espíritu en griego,
alma, pneuma é espírito e alma é... Ah, agora esqueci. Mas também quer dizer frio ou borboleta em grego. Bom, a diferença das duas palavras é que pneuma, estou a falar só em grego, não é? Já cada igreja tem uma doutrina diferente, porque até nisso não há um acordo universal entre as diferentes igrejas. Pneuma em grego é a parte intangível, ou seja, que não podemos tocar, de os seres vivos criados por Deus. É a parte que tem em comum os seres vivos com Deus, ou seja, e alma é a parte no ser humano que vai prevalecer, vai continuar mesmo depois da morte do corpo. Essa é a diferença, pelo menos na gramática em grego, né? Como eu já disse, cada igreja tem uma doutrina diferente e nisso eu não vou me meter, né? Muito bem, com isso terminamos hoje, depois vamos a retomar. Aleluya. Gloria a Paz, Dios, Paz. aleluya, Até a gloria a nuestro próxima. Señor semana. Bom Paz, Um descanso. abraço, paz do Senhor. Jesucristo. paz.